estar aqui no Anjo Guardião, nessa reunião de hoje. E hoje, com muita alegria, eu vim falar para vocês de injustiça. Olha só, uma alegria falar de injustiça, né? Mas é isso, nós viemos falar de injustiça. Por quê? Porque nos últimos tempos, isso tem martelado a minha cabeça. Eu tenho pensado muito em injustiça. Tem tomado grande parte do meu tempo. Aí vocês me perguntam, mas que injustiça? Injustiça de Deus? Não. Eu creio, não, eu tenho fé, tenho certeza que a injustiça de Deus, que às vezes alguém até fala injustiça de Deus, isso não existe. Porque Deus é justo e perfeito. Então, não tem como existir a injustiça de Deus. Foi Ele que nos criou. Deus é nosso Pai. Então seria inconcebível que uma pessoa perfeita que nos criou, nos deu a vida, pudesse, por sua própria vontade, deixar que alguma coisa que nos aconteça possa ser um ato de justiça, um momento de injustiça, né? Esse pensamento, então, de injustiça divina é inaceitável, tá? Porque um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom, senão não é Deus, tá? Então, gravemos isso. Deus sempre será justo conosco, porque Ele é soberanamente justo e bom. Ok? Então, que injustiça é essa, Heitor? A injustiça dos homens? Sim. Injustiça dos homens, tanto do plano físico como do plano espiritual. Quando a gente pensa nessa injustiça do homem, a coisa muda de figura. Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Estamos passíveis de cometer muitos erros. Erros até que a gente já não devesse, às vezes, cometer mais. E hoje, para falar de injustiça, eu vou falar na minha pessoa, eu vou falar de mim. Quem quiser associar o que eu estiver falando de mim consigo, quiser raciocinar como se estivesse sendo para ele mesmo, fique à vontade. Mas eu não vim aqui falar de injustiça para me lamentar, chorar as mágoas, né? Para tentar tirar de vocês aqui, né, coitadinho do Heitor. Não é isso não. Tá? Até porque eu não sou nenhum coitadinho. Então, não faria sentido, né? Eu tenho saúde, tenho raciocínio, então não caberia esse comportamento meu. E eu gostaria, por falar em raciocínio, que vocês acompanhassem o meu raciocínio, associando aos problemas que talvez vocês tenham nessa área da injustiça, né? Injustiça entre os homens. E com isso nós meditássemos sobre o que eu passei, sobre o que eu fiz, né? Com as injustiças que nós todos sofremos durante o dia a dia e que eu também passei. Nos últimos tempos, mais precisamente, quando eu abracei a doutrina espírita, e ainda naquela mesma época, ao mesmo tempo, eu abracei a ajuda ao irmão próximo, a caridade, eu passei a ter todo o cuidado, todo o zelo para agir sempre dentro da ética, da moral, do respeito. Não é que eu tenha virado a partir daquela época um santo, que até hoje também acho que jamais vou ser um santo, mas eu procurei deixar de errar. Aquele esforço que a gente faz às vezes para errar cada vez menos. Vocês sabem o que é o tal do orai, vigiai.
cuidado, preste atenção, né? Você está certo, você está errado, peça desculpa, aquelas coisas, vocês entendem. Pois bem, quanto mais eu fui me esforçando, quanto mais eu fui me empenhando, procurando não me descuidar com os meus erros, de uma forma inversa, mais coisas desagradáveis, tipo aquelas no âmbito que a gente pode chamar da injustiça, que é o tema de hoje, da mentira, foram comigo acontecer de uma forma quase sempre da minha parte inesperada. Lembram daquele ditado que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É exatamente isso. E cada vez vem acontecendo mais. Sempre. Acusações, invenções, mentiras, injustiças verdadeiramente ditas. Continuo afirmando: eu não sou perfeito. Eu tenho muitos erros, mas eu passei por isso. Torno a repetir, gente. Eu não vim aqui desabafar. Não vim lamentar ou conseguir a simpatia de quem quer que seja. Não, não é isso não. Eu vim sim, de uma forma muito positiva, compartilhar com vocês o que eu passei, como foi que eu raciocinei para passar por tudo isso, qual foi a meditação nessa área que eu fiz, dos erros que nós cometemos. No início, bem lá no começo disso tudo, eu cheguei até a questionar da seguinte forma o nosso Pai maior: Pai do céu, eu tenho me dedicado, tenho me esforçado, o Senhor é testemunha disso, e quanto mais eu me esforço, quanto mais eu procuro me melhorar, ao invés de serem desviados do meu caminho os acontecimentos ruins, parece que ao contrário disso, o Senhor permite ou deixa que se aproxime de mim fatos e acontecimentos que não me pertencem e que me tiram a paz, o sossego e a vontade de seguir firme em frente, objetivando a minha evolução. Esse foi o meu questionamento. Às vezes, Senhor, eu chego a pensar que eu sou tão ruim, que o Senhor nem me quer nas suas fileiras. Antigamente, quando eu errava muito, Senhor, e nem ao menos eu me preocupava se estava errando ou não, nada disso acontecia. E hoje, que eu erro bem menos, está acontecendo a todo momento. E assim eu continuei questionando. E sabe o que mais eu fazia? Eu ainda tinha a petulância de perguntar, de questionar assim o nosso Senhor: o Senhor quer que eu continue nas fileiras cristãs? Ou nelas eu sou um filho indesejável? E o Senhor quer então que eu volte a ser a pessoa que eu era? Dizia eu ainda nesse diálogo: me faça entender, Senhor. Me dê um sinal. Gente, eu já pedi muitas vezes a Deus que me desse um sinal.
quando me aconteceram coisas na qual eu precisava tomar uma decisão importante na minha vida, e sempre me apareceu algum que me dava a entender ser um sinal, ser um indicativo que o caminho era aquele. E eu seguia. Isso antes de eu entrar na doutrina. E eu seguia esses sinais. E o resultado? O que acontecia? Todos os sinais que eu entendi como sendo sinal e eu os segui, melhoraram muito a minha vida. Exatamente isso. Lá atrás. Mas, daquela vez que eu pedi um sinal, ele não veio. Eu esperei e ele não veio. E eu fiquei atento ao menor acontecimento. Eu prestava atenção até nas moscas voando, para ver se ela ia fazer uma letra ou alguma coisa numa piruleta, e nada. E nada acontecia que pudesse parecer ser um sinal que eu queria. Nada. Não veio nada. Aí eu pensei comigo, acho que ele nem deu bola, nem ligou para o meu pedido, me ignorou. Mas para minha sorte, depois de longos e turbulentos dias de expectativa, eu entendi. Finalmente. Eu entendi que o melhor sinal que Deus poderia me dar naquele momento, sabe qual era? Não me dar sinal nenhum. Exatamente isso. O total silêncio. Parecia para mim que Deus estava assim, aquela pose de coruja, que vê tudo e não fala nada. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que será que dessa vez não tem sinal, se das outras teve e foram tão bons? Por quê? De tanto eu meditar, de tanto eu procurar entender o porquê que não vinha um tal sinal, eu acabei pensando e chegando à conclusão de que o que Deus queria mesmo comigo era que eu pensasse isso mesmo, que eu fizesse exatamente o que eu estava fazendo, pensando, era isso. Ele queria que eu meditasse, raciocinasse, botasse a minha cabeça para funcionar e sei lá mais o que ele queria de mim. Mas ele não funcionava nada, não me deu sinal nenhum, e eu achei que eu tinha que continuar pensando. E assim eu fiz. E eu parei, a partir desse momento, de cobrar a Deus. E passei a me cobrar. Deixei de molestar o Pai. E passei a me molestar. Pense em tudo. Pense o que é que você tem que fazer. Tem até um ditado que fala, né, que de tanto pensar, nasceu um burro, morreu um burro, não sei. Eu digo que não foi isso que aconteceu comigo, não. Eu digo que comigo, de tanto pensar, nasceu um cristão. Isso mesmo. Nasceu um novo cristão. E vocês vão entender por que nasceu um novo cristão. Primeira coisa,
Como é que foi o meu raciocínio? Sempre. Sempre nos meus piores momentos eu tive um sinal. Segundo, se ainda não veio o sinal que eu pedi, é porque dessa vez não vai vir sinal nenhum. Mas então eu pensei, será que Deus vai me deixar na mão? E aí eu entendi. É porque o sinal, a resposta que eu quero, ela já veio. Prestar atenção. Por que não vem o sinal? Porque ele já veio. Aí eu comecei a entender. Ele já veio. Muito antes. Muitos anos atrás. Já veio há 2000 anos atrás, Heitor. Você está querendo um sinal que já está aí há 2000 anos. Veio através de Jesus. E há 150 anos atrás veio através da doutrina espírita. Está tudo lá, Heitor. Vai lá, vai ler, vai estudar. Está tudo lá te esperando. E eu, de tanto esperar aquele sinal que eu sempre tive, eu meio envergonhado, olhava para Deus assim, parecia que Ele disfarçadamente me dava um sinal, assim, ó, cai fora, Heitor, vai estudar, vai aprender. Deixa eu aqui que eu tenho que cuidar de outros irmãos seus que sofrem muito mais do que você, válido. Deixa. E eu fui. Eu fui atrás. Eu mergulhei com fé e vontade nos livros da doutrina espírita e também no Novo Testamento. E eu fui por partes. Fui vendo a melhor maneira e qual era o melhor caminho para que eu pudesse aprender uma coisa que iria me ajudar a entender outra. E assim eu fui estudando. Aprendendo uma coisa para depois ter condição de aprender a outra. E assim, gente, eu continuo até hoje. Procurando cada vez aprender mais. E aí então, né, a irmãzinha ali sentada no canto, pensou, ai, que bom, né, Heitor? Agora acabaram as injustiças que tanto te fizeram sofrer, né? Porque agora você já sabe o que fazer, estudar, né? Foi o que ela pensou, né? Mas eu te respondo, meu irmão. Eu tanto estudei. E aquelas injustiças que aconteciam comigo, elas simplesmente aumentaram. E aumentaram muito. Imaginem vocês que situação. Olha só o que deve estar passando na cabeça de todos agora. Não seria algo assim? Mas então não vale a pena. Para que querer melhorar, estudar, se dedicar, procurar aprender, se eu só vou ganhar mais problemas, mais inimigos, mais injustiças? Esse pensamento é lógico, né?
Eu acho que se passou pela cabeça de muitos, eu acho normal que passe. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de, pelo menos inicialmente, pensar assim. É natural. Poxa, quanto mais eu estudo, mais eu levo pancada. Que história é essa? Mas, meus irmãos, também continuei pensando depois disso. Então vamos raciocinar juntos. Quem aqui não gostaria de ser um campeão? Um vitorioso? Quem não gostaria de ser um campeão estadual? Um campeão federal? Um campeão mundial? Já pensaram nisso? Que delícia! Já tiveram a vontade de ser um vencedor? E a vontade de ficar famoso, ser reconhecido? Ser o melhor em algumas coisas? Já pensou? Quem não pensou isso um dia? Tudo bem. Todos nós, né? Todos nós gostaríamos de ser um expoente em alguma coisa, seja no meu trabalho, seja na minha religião, seja no que quer que fosse. A gente gostaria de estar entre os melhores. Ou nos níveis mais altos. E como deve ser bom? Como deve ser prazeroso ser um conquistador, um vencedor? E conseguir aquilo que muitos esperam, conseguir a sua realização profissional. Isso. Todo mundo quer se realizar naquilo que faz. Muito bem, então vamos lá. Vamos todos ser um vencedor. Vamos fazer igual aos vencedores. E aí atingiremos o nível que eles têm. Vamos então levantar às 5 horas da manhã, em jejum. Legal, né? E vamos correr. 10 quilômetros. Gostoso, né? Fome. Tá. Aí volta, terminou de correr, come aquele de jejum leve, que não mata a fome, né? Sem proteína, sem nada. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Mas o atleta come. Não gosta, mas come. Tem que comer. Depois disso, um breve descanso de meia hora, aí vamos para uma piscina. E vamos nadar. Quilômetros dentro da piscina. Né? Aí, vamos para o almoço. Aí, aquele almoço com nutrientes, vitaminas, mas pobre em gordura, pobre em carboidrato. Tudo para manter a fome. Logo em seguida, uma caminhada suave. Aí, então, você já começa a pensar, mas também, né? Depois do almoço vai dormir a tarde inteira, e aí já está cansado, né? Não, gente. Aí, depois do almoço é que vai entrar o esporte que você escolheu para ser um campeão. É isso? Aí você escolheu o voleibol, o karatê, ginástica, ping-pong, qualquer um outro. Aí você vai ficar 6 horas ali. 6 horas treinando, se preparando, aquilo que você quer se especializar. Aí terminou? Acabou? Não. Aí você tem 1 hora de gelo e massagem. Olha que beleza. Certo? Aí, uma ducha, banho. Aí descansou? Não. Aí vai se encontrar com o técnico. Aí vai rever tudo o que fez durante o dia. Se cumpriu tudo que foi planejado. E aí vai planejar aquilo que vai fazer no dia seguinte. Certo?
Quando não, tem que assistir uma palestra motivacional ou tape de algum aniversário. Aí quando dá 10 horas, você fala, bom, agora eu vou assistir um filme, né? Netflix, descansar. Não, cama, porque amanhã tem que levantar às 5 horas. E no outro dia começa tudo de novo. E no outro também, no outro também, no outro também. Longe de família, longe de tudo. Aí quando você atinge um objetivo, um campeonato estadual, aí vem o seu treinador e fala, para você ser um campeão nacional em vez de ser estadual, você vai ter que aumentar os seus exercícios. Em vez de 10 quilômetros, você vai correr 12 por dia, em vez de 1 hora de natação, vai para 1,5, assim por diante. Aí você aumenta o seu esforço, que já era grande. E depois, quando vai para o mundial, ainda mais. Né? E cada vez aumentando, e aumentando, e aumentando. Mais o esforço. Parece simples, né? Parece simples a gente conseguir as vitórias. Nós queremos as vitórias, mas não queremos nos esforçar para chegar nelas. O que muito de nós quer é que alguém chegue aqui na frente e fale assim: meus irmãos, Deus lhes dará a vitória. Olha que gostoso. Sem a gente fazer nada. Deus lhe dará a vitória. Não, meus irmãos. Sinto muito. Mas Deus não nos dará a vitória. Deus já deu. Até hoje. E continuará dando para nós as condições de sermos vitoriosos. As condições que nós precisamos para lutar. Nos ajudando na nossa força de vontade, na nossa disposição, para que um dia a gente chegue a ser vitorioso. Não esperemos por essa conversa mole que Deus te dará a vitória. Isso não existe. Você quer sucesso na sua carreira? Sim, se esforce. Faça tanto ou mais que os vencedores. Aí sim. A gente fica esperando as coisas acontecerem. Eu pergunto para vocês: vocês querem sucesso na vida? Querem ser felizes? Querem sucesso? Querem ser felizes? Então tá. Procure entrar então, vamos todos entrar na maior empresa que existe. Todos, vamos entrar na maior empresa que existe. Essa empresa, gente, tem filiais em todos os lugares do mundo. Vagas de trabalho, de monte. O salário? Não. O salário é o melhor que existe. É muito grande o salário. O empresário, dono dessa maior empresa do mundo, ele é o maior de todos os empresários. Ele sempre foi dono de tudo e sempre será dono de tudo que existe. A empresa, meus irmãos, chama-se
no meu conceito. Divino, universo e sociedade ilimitada. Cabe todo mundo. E por mais sorte nossa, pessoal, o proprietário dessa mega empresa é nosso pai. Nosso pai. Essa monumental empresa é dona de um número incalculável de estrelas, de planetas, de satélites. E em todos esses lugares, o divino empresário, que uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, e tantos outros nomes que lhe dão, esse mega empresário precisa urgentemente de trabalhadores de altíssimo nível. Precisa mesmo é dos campeões das suas áreas. Pois em todos eles existem as mais importantes funções, como por exemplo, cuidar da formação de novos planetas. Depois, tornar esses planetas habitáveis. Depois, guiar a evolução dos vegetais, dos animais, dos humanos. Enfim, trabalhar na evolução de todo um planeta. Gente, é muito serviço. Tem vaga para todos nós lá. Quem quiser, pode passar no meu escritório que eu arrumo uma vaguinha de estagiário nessa empresa. Eu garanto que eu arrumo. Eu tenho acesso a arrumar uma vaga de estagiário. Se der conta, continua. Se não der, abandona. E nós estamos aqui na Terra, que é um planeta escola, e queremos ser como se fôssemos filhinhos de papai. Só porque somos filhos do dono disso tudo? Estamos parecendo aqueles jovens que saem para estudar fora e que quando lá estão, vai na aula por obrigação? Mas que o que ele gosta mesmo de fazer é comer, beber, dormir, fazer um churrasco, assistir uma partida de futebol, ir no carnaval. Mas fazer o que precisa realmente, não quer. Frequentar as aulas, não quer. Aprender, muito menos. Todos nós aqui sabemos que estamos numa contínua evolução e que para isso temos que nessa escola planeta nos habilitarmos em matérias importantíssimas para a nossa carreira futura. Matérias como a paciência, a tolerância, o perdão, a caridade e o amor ao próximo. São requisitos indispensáveis para ser estagiário nessa mega empresa. Cada dificuldade que passamos, meus irmãos, cada incômodo que nós temos, cada doença, cada crise de convivência,
nem são injustiças para conosco. Gravem isso. Essas coisas não são castigos e nem são injustiças, mas sim uma belíssima oportunidade de aprendizado. São como provas escolares na universidade da Terra. E se nós as superarmos, nós passaremos de ano. Seremos diplomados. Jesus disse: é preciso que haja os escândalos. Então, eu, Heitor, não fui injustiçado. Eu tive sim provas escolares. Então, eu não tenho que julgar aqueles que a causaram. Não tenho que retrucar. Eu tenho que as vencer, superar. Mas Jesus continuou dizendo: mas ai daqueles que venham os escândalos. Aqueles que fizeram. Quem os causou, responde pelo que fez. Não é. A mim, da minha parte, eu tenho que aprender a agradecê-los. Porque eles foram a prova escolar que eu preciso para passar de ano na universidade da Terra. Essa escola aqui da Terra é um aprendizado para nos especializarmos e assim trabalharmos futuramente na empresa de nome divino no universo. E exercermos funções como construtores de planetas, oceanógrafos, engenheiros estelar, botânicos, florestais do universo, professores, médicos, sociólogos espirituais, para atender e ajudar a humanidade menos evoluída. Fazendo, sabe o quê? Um trabalho semelhante ao que Jesus e toda a sua equipe de assistentes fizeram e fazem com a Terra desde a sua criação. Entenderam, meus irmãos, até onde nós temos que chegar? Não é muito mais do que ser campeão do Estado? Campeão federal, campeão mundial. O nosso objetivo é muito além disso. Trabalhar nessa mega empresa é a felicidade. Se todos entenderam, eu diria que sejam todos bem-vindos aos seus futuros trabalhos na empresa Divino Universo, sediada no sistema planetário. Que o ultra mega divino empresário, nosso Pai, nos abençoe e que nos empreste